Fala Top Drivers, depois de muitos comentários rápidos sobre City e Virtus, chegou a hora de colocar um do lado do outro pra gente realmente ver qual que é o melhor, analisando cada aspecto de cada um deles. Então vamos ver agora qual desses dois que vocês acham que vai ganhar esse comparativo. Então vamos começar analisando a parte externa desses carros antes de andar com eles. O City, a gente já vê que ele passou por um facelift recentemente e ele já tem as lanternas aqui na frente em Full LED, enquanto que o Virtus, ele tem apenas LEDs diurnos, mesmo na versão Highline. Lembrando, a gente está comparando a versão XL de 83.490 com a Highline, que também está em torno de 84.000. Vamos ver aqui o City. A gente tem rodas aro 16, ele tem um estilo que ele ainda é bastante conservador. O Virtus ele já tem um estilo bem mais esportivo, que lembra também o novo Jetta que está chegando em breve para a gente aqui no Brasil. Continua sendo também um carro para um perfil mais sênior, mas em espaço interno é um carro que se destaca principalmente na parte traseira. A gente pode ver aqui que ele não tem ali no meio nada de relevo, então o assoalho traseiro aqui ele é mínimo, então o espaço para as pernas dos passageiros que você não traz, ele é garantido, o que é algo que é muito importante nos carros dessa faixa de preço. Aqui passando para a traseira dele, a gente pode ver que as diferenças são bastante pequenas em relação ao modelo anterior. Agora a gente tem LEDs aqui nas fileiras traseiras, mas em relação à porta-malas ele tem 485 litros, enquanto que o Virtus tem 521. Já aproveitando, falando de 200 TSI, essa nomenclatura ela significa, como nós já falamos aqui no canal, os 200 Nm de torque que tem nesse motor 1.0 de 3 cilindros turbinado que equipa Virtus e equipa também o Polo. Isso aí já é uma baita diferença, mas a gente vai falar de motor depois. Agora, olhando principalmente estética, design do carro, ele lembra muito o Jetta novo que está chegando, conforme eu falei, principalmente na parte externa. E ele também adere ao que a Volkswagen está usando, que é esse friso aqui cromado, que ele meio que imita um cano de escape aqui no formato dele. Não tanto quanto se percebe no novo Golf, mas de qualquer forma já percebe que é uma tendência aí na Volkswagen. Falando de lateral, até pouco tempo a Volkswagen ela era até mais conservadora do que ela está agora. A gente tem aqui vários vincos nas laterais, é um carro que ele remete bem mais à esportividade do que o City, apesar do City também ser cheio das curvas, nos parece que o Virtus ele tem um design mais agradável aos olhos, mais moderno. E ainda falando de design, a gente tem que ressaltar aqui agora, a Volkswagen começou a colocar aqui na lateral esse negócio aqui de Highline, indicando a versão, se ela é MSI, se ela é Highline, nos carros Polo e Virtus. O que é bem interessante porque isso aí imita bastante o GTI. Se forem observar bem, o GTI ele tem esse mesmo detalhe, só que inferindo a GTI. E aqui no Virtus a gente tem também a opção de ter essa roda aro 17, que ela fica muito legal. Nesse caso é aro 16, que é exatamente o mesmo aro do City que nós estamos comparando. Mas aí já vai um ponto para o Virtus, porque ele tem a opção de roda aro 17, o City não tem essa opção. Começando então o comparativo completo, analisando City e Virtus. Vamos começar pela banda com o City, essa versão XL. Então o City é um carro sedã que está posicionado aí abaixo do Honda Civic. Ele tem uma proposta família com bom espaço interno, mas a gente quer saber aqui agora nesse teste a relação mecânica dele, para a gente conseguir comparar com o Virtus quando a gente dirigir o Virtus. Então começando esse comparativo agora, a gente confessa para vocês que novamente a gente ainda não sabe qual que vai ser o ganhador. Vamos levantando os pontos de cada um para a gente ver se a gente consegue chegar a uma conclusão juntos no final. Falando primeiramente de motor, o City tem um motor 1.5 de 115 cavalos km/h a gasolina, 116 km/h a álcool, sim, ele é flex, ele tem 15.3 kg de torque e é um motor que ele vem acoplado junto com um câmbio CVT. Então a gente vai fazer o teste 0 a 100 dele para a gente comparar com as mesmas medidas, mesmas circunstâncias, mesmo dia, mesmo local, com o Virtus, para a gente ver qual que é quanto melhor um é do que o outro. Tá? Vocês vão conferir daqui a pouquinho isso, mas em relação à segurança, o City nessa versão XL, que custa aí R$ 83.490, ele tem 6 airbags e não tem controle de estabilidade de tração, conforme a gente falou já na nossa avaliação completa dele, que vocês podem conferir, já está no ar. Então olha só, vamos fazer a mesma curva com o City, que não tem, e com o Virtus, que tem controle de tração e estabilidade. Mesma dinâmica, mesmo local, mesmo dia. Ó. O pé no fundo.
ele tem 6 airbags. Então, em questão de recursos de segurança, depois que o problema já aconteceu, é um carro que está relativamente bem equipado. O câmbio CVT dele, clássico dos CVTs, ele não tem uma pegada muito forte na arrancada. Isso aí eu acho que pode prejudicar o 0 a 100. Mas ele tem aqui a opção S e além disso ele tem os pedal shifts no volante, que respeitam muito bem, ele simula 7 marchas. Então, a qualquer momento, se eu engatei a primeira marcha aqui, coloquei S1, ele aparece aí no painel e ele vai realmente simular como se fosse uma primeira marcha. Mas como eu disse, mesmo em primeira marcha, ele não vai ter uma arrancada muito vigorosa. E em sensação ao dirigir, ele é um carro principalmente confortável. Então tem um banco bastante largo, a pegada não é nada esportiva, apesar de ele ter já um design que remeta um pouquinho mais à esportividade que o modelo anterior. Ele com certeza é um carro de conforto bem menos esportivo do que um Civic, por exemplo. Então, pessoal, agora estamos começando a nossa volta com o Virtus. O Virtus que a gente falou que tem um motor 1.0 turbo de 128 cavalos, mesmo motor do Polo. O câmbio dele é um câmbio de 6 marchas que me agrada bem mais, na verdade, que o câmbio CVT, principalmente para essa categoria. Por quê? Apesar desse carro aqui poder ser um carro para família, o motor 1.0 turbo ele tem torque em baixa. Então é mais interessante tu ter um carro que tem esse câmbio sequencial que a gente consegue aproveitar ele desde o início. O CVT ele é muito característico de ele ser bom em alta. Então a arrancada é sempre muito fraca. Aqui a gente vê o contagiro subindo e trocando a marcha, porque é realmente um câmbio sequencial de 6 marchas. A gente tem aqui a opção do Tiptronic, no câmbio ali do Honda a gente só tem a opção do S, mas é claro, nos dois a gente tem a opção de pedal shifts. Mas eu gostei bem mais da posição de dirigir desse carro, porque para começo de conversa, eu esqueço que eu estou dirigindo um sedã, que ele pode servir para família, pode servir exclusivamente para quem quer espaço interno. Ele me passa a impressão de ser um hatchback, porque é claro, o espaço interno dele é menor que o Honda, sem dúvidas. A percepção aqui é de bem menos espaço. A gente tem aqui o assoalho traseiro mais elevado também e tudo mais. Mas, em compensação, o prazer ao volante, ele se torna muito melhor. A gente tem as abas do banco aqui que abraçam um pouco o motorista na lateral, que no Honda ele é um banco largo, reto e mole. Então é uma sensação bem menos esportiva, um carro bem menos na mão. Esse aqui, ele já tem aqui controle também de estabilidade e tração, e faz com que também o carro ele passe a impressão de ser mais seguro. E tudo isso, mesmo que não tivesse controle de estabilidade e tração, a própria suspensão dele, ela me parece ser um pouco mais rígida, um pouco mais acertada, sem ser desconfortável do que a do Honda. E agora falando de central multimídia. Central multimídia aqui do Virtus, nessa versão Highline, ela tem 8 polegadas, enquanto que o Honda tem 7. E não só isso, o touchscreen desse carro, ele é muito mais rápido, muito mais ágil do que o touchscreen do Honda. O Honda a gente tem que apertar mais o botão, ele faz aquele barulhinho, enfim, lembra também os touchscreen da Toyota. Aqui a gente tem uma central multimídia muito mais rápida, um user experience muito melhor do que no Honda. Apesar disso, é claro, os dois têm Apple CarPlay e tudo mais, mas por exemplo, se eu ligar aqui o GPS, os dois têm GPS, tá? Mas aqui é tudo muito mais intuitivo, a qualidade da imagem ela é muito superior. A câmera de ré ela é muito mais nítida, é muito mais fácil. Então, em central multimídia não tem o que comparar. Além disso, a questão de qualidade do som, o som dele também é superior, apesar da Honda ter melhorado sem dúvidas o som do City. O som do City ele não é um som ruim, ele é um som acima da média, principalmente para a categoria, mas é que o som do Volkswagen é ainda melhor. A gente tem aqui também diversas informações sobre o consumo, o computador de bordo do carro, ele é todo integrado nessa parte central da central multimídia, enquanto que no Honda a gente tem tanto para Fit, quanto para City, quanto para HRV, o computador de bordo é uma bolinha que a gente tem que clicar aquele botão que ele vem esticado até aqui. Então assim, ó, em questão de tecnologia, de user experience do carro, não tem comparação. Não, simplesmente não tem comparação. Além disso, claro, os dois têm ar-condicionado digital, inclusive no Honda ele é touchscreen e tudo mais. Os encaixes e a qualidade dos materiais, o uso de plásticos, ele é bastante parecido. É claro que aqui na Volkswagen eles usam esse material que é um pouco diferente, mas tudo isso aí é somente analisando a parte interna. E a sensação de dirigir dos dois é muito diferente. Não precisa nem acelerar muito para perceber que são carros distintos, sem dizer que um é melhor que o outro, mas simplesmente diferentes para públicos diferentes. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? A gente tem aqui esse espaço para colocar o telefone, que a Volkswagen agora está colocando em todos os carros aí, Virtus, Polo, Gol, esse de entrada, Up até,
como algo, claro, é muito útil com certeza, mas é algo que não precisava estar aqui fixo, porque a gente tem que fazer, tem que alterar o painel aqui, pode ser que isso aqui não descolhe tão facilmente para remover. Eu não gosto disso, acho que não precisaria, acho que dá um aspecto de carro popular. Então agora vamos ver como é que esse motor 1.0 turbo responde. Esse câmbio de 6 marchas que a Volkswagen está começando a usar em todos os modelos dela, que é um câmbio de 6 marchas, não é caixa seca, não é dupla embreagem, enfim, ele é um câmbio bem mais resistente e é um câmbio bem esperto, na verdade. É um câmbio que a sensação dele é muito boa, porque, por exemplo, eu tô aqui andando a 45 por hora, mas eu começo a baixar a marcha aqui, ó, ele aceita até a primeira marcha, reduziu bastante, e ó, o resultado é bastante imediato quando eu afundo o pé no acelerador. Então é um câmbio muito responsivo, que inclusive ele passa a impressão de uma esportividade ao volante, é bem diferente ali do City, por exemplo. Até aqui, ó, quando a gente vai entrar numa curva, baixei a marcha, ó, primeira, tá, vamos ver aqui a diferença, por exemplo, uma curva com o Virtus, olha. Nossa, mas cara, é absurdo que é a diferença de fazer curva com esse carro e com o City. Por quê? Ele é muito mais rápido, muito mais forte embaixo. O City, a mesma curva, o pé no fundo, ele não respondia, ele estava anestesiado por causa do câmbio CVT. O Virtus, a mesma curva, quando pisa o pé no fundo, ele fica bem mais descontrolado. E isso aí, claro, ele é ajudado também pelo controle de tração e de estabilidade que ele tem. Então a diferença é que esse carro aqui ele é muito mais forte em baixa e ele também é muito mais firme. Então para quem gosta de dirigir, para quem gosta de fazer curva, ele vai ser um carro que vai passar mais segurança. Mas por outro lado, para quem anda sempre mais tranquilo com o carro, que é o perfil, na verdade, da maioria das pessoas que vai comprar um sedã desse porte, dessa faixa de preço, o City é mais confortável, porque tem uma suspensão mais mole. Então a percepção de quem pega um Virtus 1.0 turbo logo depois de pegar o City é de que o Virtus anda muito mais, porque ele abraça mais o motorista, ele é um carro mais na mão, ele tem um câmbio que ele faz as trocas e também um motor que faz um barulho que enchia mais o condutor, tudo isso. Só que na prática o 0 a 100 dele foi exatamente o mesmo do City. Então, claro, é um motor mais tecnológico, tem mais torque, 20.2 kg comparado com os 15.3, só que o 1.5 da Honda e a relação do motor com o peso do City é realmente fora da curva, né? É um motor muito eficiente, aquele 1.5, para conseguir fazer um 0 a 100 idêntico ao do Virtus. Lembrando que os dois carros estão abastecidos com gasolina, mas é um ponto que a gente precisa dar para o City aí, porque muitas vezes o pessoal pode achar, não, o City ele vai fazer um 0 a 100 na casa dos 11, 12 segundos, e não é verdade. O City ele é um carro que, por aquele motor dele, ele anda muito. Por quê? Porque ele compensa em alta, ele arranca muito mal, mas na alta ele vem com tudo. Então pessoal, a gente até pede desculpas aí pelo horário que a gente está fazendo essa gravação, eu tô tendo que ligar a luz aqui, mas é que ficou realmente complicado a gente conseguir conciliar a disponibilidade dos dois carros para fazer um comparativo completo para vocês. 2, 1, 3, 2, 3 e... Essa aqui é a chave do Honda City, é a mesma chave já conhecida no HR-V, no Fit e no Civic, pelo menos o Civic antigo. A gente pode ver que mesmo sendo uma versão de 83 mil reais, a gente não tem ainda o recurso de chave de presença, então tem que ligar aqui. Normal. Ele também não tem o acendimento automático dos faróis, é também clássico dos Hondas isso aí. A central multimídia dela continua integrada ao painel, a gente tem a opção de, conforme eu falei no vídeo, Apple CarPlay e Android Auto. A gente tem aqui o ar-condicionado digital, também já conhecido do HR-V. Facilidade e comodidade são aí características fortes do City. A gente tem duas entradas USB e mais também uma tomada aqui de fácil acesso, dois porta-copos, o espaço aqui dentro da cabine ele é bom, é bem organizado, passa uma sensação de conforto. A gente tem uma direção que tem ajuste de altura e de profundidade, tem pedal shifts, tem a opção de atender o telefone por aqui, comandos do volante para trocar de música, piloto automático, o acabamento é bom e essa direção da Honda me agrada bastante. Junto com isso a gente tem aqui também os retrovisores
com ajustes elétricos, eles têm rebatimento automático nessa versão EXL. Aqui o computador de bordo, como vocês podem ver, o carro está abastecido a álcool e ele fez uma média aí de 12,5 km por litro. Então é bastante aceitável, já que a gente não estava necessariamente cuidando muito do consumo, mas num período de estrada e cidade, essa foi a média com álcool, 12,5 km por litro. Então foi um valor muito bom para um motor 1.5 que empurra como esse aqui, que ele empurra muito bem, principalmente em alta, conforme eu já havia mencionado. A gente tem aqui o câmbio dele, que é um câmbio CVT, que simula 7 marchas. A gente tem a opção S, lembrando, ele não vai arrancar com muita força, mas em alta ele vai ter uma puxada legal. E um ponto positivo é que o carro tem os 4 vidros, um toque. Nós temos aqui câmera de ré, mas não temos sensor de estacionamento. Essa aqui é a chave do Virtus, que é a mesma do Polo, que é a mesma do Golf. Uma chave nova que, apesar de ter o canivete, não precisa, porque ela é chave de presença. A gente já tem aqui então o botão Start Stop desse carro. Já é um ponto a mais em relação ao City. A gente tem também central multimídia, assim como o City, temos ar-condicionado digital, assim como o City também, apesar dele não ser touchscreen, ele ser um ar-condicionado bem mais simples. O acabamento, ele também utiliza bastante plástico, o banco, ele é um couro sintético, mas, apesar disso, a tela multimídia ela é maior e o touchscreen é melhor. Então a gente tem aqui, para começo de conversa, a tela central multimídia integrada já com o cockpit virtual, que é um opcional desse carro que custa R$4.000 a mais, mas esse carro aqui completo com tudo isso em cima está custando R$84.000, 85 com tudo em cima. O que é um preço muito parecido com o City completo, que custa aí R$83.400. Então a diferença ela é mínima, né? Então a gente pode sim comparar eles. E o que é muito legal disso que está integrado é que a gente não vê isso em muitos carros hoje em dia. Então, por exemplo, eu tenho a opção de ter o display Classic, em que tem a marcha no meio aqui do conta-giros e a velocidade no meio, a velocidade digital no meio do digital. Só que a gente tem aqui a opção de vista 1, em que muda aqui completamente, vista 2, vista 3, em que basicamente são vistas pré-configuradas, mas que além disso eu posso configurar de acordo com como eu quiser. Então eu quero misturar uma com a outra. Eu quero saber, por exemplo, desde a partida quantos quilômetros que eu já andei, em relação à condução do destino, orientações do GPS, que inclusive o GPS aqui é muito interessante. E principalmente, o que a gente tem que ressaltar é a velocidade dessa central. Eu cliquei no botão, ele reage na hora. É muito diferente ali do City, que a gente tem que clicar, tem um pouco mais de paciência, que faz o barulhinho, que o touch ele não tem a mesma sensação de um iPhone, por exemplo. Então, parece que aquela central ali já está alguns anos atrás dessa daqui. E isso aí faz muita diferença na usabilidade do dia a dia. Comandos do volante, assim como no City a gente tem aqui também, a direção tem ajuste de altura e de profundidade. É claro, o couro ele não é tão bom quanto o couro do Golf, apesar da direção ser a mesma. É um couro bem mais simples, na verdade, o acabamento. Mas aqui a gente tem todos os comandos, né? A gente pode operar ali a tela principal, que é uma tela muito interessante, conforme a gente já falou. Os vidros são os 4 um toques, assim como o do concorrente City. Tem bastante plástico, na verdade, mas a percepção que a gente tem aqui dentro do carro é que ele é menor por dentro. Então, apesar de ter o porta-malas maior, ele passa a impressão de ser menor, mas isso aí também melhora na dirigibilidade, porque tem bancos que abraçam mais o motorista e tem uma percepção mais de hatchback do que de sedã familiar. Outro ponto positivo que não tem no City é que o apoio de braço aqui ele tem ajuste, ele pode ser tirado para frente. No City ele é rígido, ele é fixo. Apesar disso, um ponto negativo é que aqui a gente só tem uma entrada USB, enquanto que no City a gente tem duas. E o assoalho traseiro dele é elevado, enquanto que o do City confere mais espaço porque é plano. Então, pessoal, chegou a hora de a gente fazer então um resumo desses dois carros, o Virtus e o City. Vamos começar então por motor. Aqui a gente tem 1.0 turbo de 128 cavalos, 20.4 kg de torque. Aqui a gente tem 1.5 aspirado, 116 cavalos, 15.3 kg de torque, que fazem acelerar em 10.5 segundos. Questão de câmbio. O câmbio do City é o câmbio CVT, que é um câmbio muito bom, muito utilizado, e para o público ele é inclusive muito apropriado. Então aqui a gente tem o câmbio CVT que simula 7 marchas, aqui a gente tem um automático sequencial de 6 marchas. Ambos os câmbios são muito bons. Para o perfil Top Drive, a gente prefere o câmbio automático de 6 marchas, que garante uma aceleração logo no início melhor. Então, na nossa opinião, o câmbio mais apropriado para aproveitar mais o desempenho do carro é o utilizado aqui no Virtus. Ponto de novo para o Virtus. Em questão de segurança, o City ele tem 6 airbags e aqui a gente tem 4 airbags. Porém,
O City ele não tem controle de estabilidade de tração, o que é uma medida preventiva que, na prática, ela evita mais acidentes do que o número de airbags. E aqui a gente tem 5 estrelas no teste Lightning NCAP. Então, segurança, o ponto vai para o Virtus. E agora em questão de equipamentos. O City, ele é um carro que tem uma central multimídia de 7 polegadas, ele tem banco de couro, ele tem os faróis em LED, que deixa o carro muito interessante, tem câmera de ré, mas ele não tem, por exemplo, o sistema de partida do motor sem chave, como a gente tem aqui no Virtus Highline. Ele não tem, por exemplo, o Start-Stop, que garante um pouco mais de economia de combustível. Ele é um carro que, apesar de ter vários equipamentos, aqui a gente tem inclusive, por praticamente o mesmo preço, a opção de painel digital, aquele velocímetro digital, como é nos carros da Audi. A gente tem uma central multimídia maior. Então, realmente, em questão de equipamentos gerais, o Virtus ele é muito superior ao City, até pelo fato dele oferecer roda aro 17, ele tem o sistema de entrar fácil no carro, também sem a chave. Enfim, é um projeto mais tecnológico, é um projeto mais avançado do que o da Honda. Apesar de não poder tirar o mérito do City em questão de equipamentos, ele está bem equipado, ele tem Full LED e aqui a gente tem somente LED diurnos, mas mesmo assim, no overall total, ele não é suficiente para bater de frente com o que é oferecido aqui no Virtus, principalmente com essa questão do painel digital, que é um opcional aí de R$4.000. Porém, mesmo a gente ressaltando tudo isso, a gente tem que lembrar que no Brasil as pessoas compram carro por beleza. Não é à toa que o Onix é o carro mais vendido do país, não que ele seja uma referência em beleza, mas se fosse assim, o Up venderia muito mais que ele e não é o que acontece. Então, em beleza, em presença, o City com esse farol Full LED que a Honda está utilizando em carros até mesmo como o Fit, como o WRV, ele realmente chama mais atenção, e um carro de 80 e poucos mil reais deveria sim ter um farol Full LED. Então, em questão de design, a gente acha que a Honda ela também tem o seu ponto bastante forte. Isso aí seria um divisor de águas, dependeria muito da opinião de cada pessoa. Questão de espaço interno, que é algo muito importante nessa categoria. Apesar do City ter um porta-malas menor, ele tem um assoalho traseiro plano. Então isso aí facilita muito para ter os passageiros. Então a percepção de espaço interno no City ela é bem maior que a no Virtus. Então nesse caso o ponto seria para o City. E além disso, agora falando de mecânica, a gente sabe que a Volkswagen é uma marca muito confiável, mas a gente sabe também que a Honda ela é praticamente imbatível em durabilidade, é praticamente como o legado que a Toyota tem. São carros que precisam de pouquíssima manutenção e duram anos sem problemas. Então, nesse caso, é ponto para o City. Mas, chegando à conclusão do Top Drive, dado todo esse overview que a gente passou para vocês e o teste dos dois carros, considerando tecnologia, equipamentos e custo-benefício, o vencedor desse comparativo, na nossa opinião, é o Virtus Highline. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um comparativo do Top Drive. Se inscrevam no canal, semana que vem tem mais. Nos sigam no Instagram, estamos postando diariamente conteúdos por lá, @canal Top Drive. Obrigado por terem assistido este vídeo até o final e até o próximo final de semana.